Oi, Mari, Oi, tudo bem? Dani! Tudo e você? Tudo certo. Prazer te Hum, conhecer, Mari, mesmo virtualmente, né? É Tava verdade, comentando, prazer. Ah, comentando assim que eu te conheci através das Asas de Cura, que eu fiquei muito impactada com a tua palavra lá. E eu fiquei muito feliz de você ter aceito o meu convite. Agradeço ah, imensamente, né, por você ter aceito. E por você poder trazer para nós mulheres a tua história de transformação, tudo aquilo que Deus fez na sua vida e trazer esse impacto mesmo da tua identidade e como que você foi para essa área de nutrição, né? Que é tão importante. E também, assim, Maria, essa questão bíblica, né? O que a Bíblia sim. nos fala sobre alimentação? O quanto que Jesus nos orienta sobre isso? Como que uma mulher cristã deve se alimentar? Então, tenho certeza que você vai trazer muitos conteúdos bons aí pra gente. Mário, eu vou deixar Ô, você se Dani. apresentar e você falar aquilo que você preparou para essa noite e já começar. E aí a gente vai Tá. conversando, as pessoas que querem aí fazer perguntas podem fazer também, e a gente vai trocando essas informações, essas ideias. Dani, primeiro queria agradecer pelo convite. Quando você me mandou a mensagem, né, me convidando para fazer essa live, eu me senti muito honrada. Eu fiquei muito feliz com a sua abordagem. Aí eu não conhecia o seu Instagram, aí eu entrei e eu achei seu trabalho muito importante, né? Muito lindo e comecei a te seguir e amo seus posts e parabéns pela sua iniciativa. A gente tem que entrar mesmo nesse ambiente virtual, né? Para Sim, estar temos. levando a palavra, né? E Aham. o que eu vou falar aqui essa noite, eu estava até no momento de oração, e o que eu quero entregar para as pessoas que estarão me ouvindo, né, é Jesus. Uhum. Porque é interessante quando a gente pensa no ministério de Cristo, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele é o verbo de Deus, ou seja, ele é o pão, mas ele é a palavra. E Uhum. aí a gente começa a meditar em Jesus, no seu primeiro milagre, naquela festa de casamento, que estava acabando o vinho, né? E ele transformou a água em vinho, ou seja, Jesus inaugurou seu ministério terreno, fazendo um milagre envolvendo um alimento. Um alimento. E aí a gente começa a se aprofundar nessa questão e ler o Evangelho de Lucas. Eu acho o Evangelho de Lucas um dos evangelhos mais interessantes dos quatro, porque se vocês forem ver os detalhes, ou Jesus estava numa refeição, ou ele estava saindo de uma refeição, ou ele estava indo para uma refeição, ou seja, Jesus, É ele verdade. usou esse momento da refeição Aham. para compartilhar as maiores verdades do Evangelho, né? Ou seja, Uhum. olha o propósito da alimentação. Eu até brinco, nas vezes que eu sou convidada a falar sobre esse tema, eu até brinco, porque muitas vezes a gente quer fazer missões na África, né? Eu já tive esse sonho de ir para lá, Deus ainda não me mandou para nenhum lugar, não. Mas você que está me ouvindo, você tem três oportunidades para fazer missão no seu dia. Sabe aonde? Em volta da mesa. Porque Uhum. em volta da mesa foi o campo missionário de Jesus. Ele usou muito nesse momento para compartilhar verdades profundas acerca da palavra. E aí a gente Uhum. começa a meditar mais em cima disso e a gente se lembra da cruz, né? A cruz de Cristo. Jesus sabia que ele ia para a cruz. E ele reuniu os discípulos. Qual foi a última coisa que Jesus fez com os discípulos? Uhum. Foi comer. Uhum. Então, nossa, eu tô toda arrepiada.
Jesus, ele chamou os discípulos em volta da mesa para partir o pão com eles. E Jesus falou: olha, vocês se lembrem de mim todas as vezes que você partiu o pão, todas as vezes que vocês beberem do cálice. É o meu sangue, é o meu corpo. Eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar. Então vocês façam isso e vocês se lembrem de mim. Então, Dani, a minha visão da alimentação é uma visão cristocêntrica. Quando eu sento para me alimentar, eu faço algumas perguntas assim inusitadas para Deus, sabe? Porque Deus, ele é o Criador. E ele poderia ter feito a gente de qualquer maneira que ele quisesse, não é verdade? Mas a gente serve a um Deus de propósito em todas as coisas. Você já pensou, Dani? Eu já pensei isso várias vezes. Já perguntei para Deus. Deus, por que o Senhor não nos fez como o Senhor fez as plantas, né? Que só olha lá para o céu e faz a fotossíntese e tá tudo certo, né? Ele poderia ter feito isso? Poderia. Claro que ele poderia, ele é o Criador. Por que Deus não nos fez como os animais, que eles comem qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você der pro cachorro, ele vai comer. Ração. Por que ele não nos fez dessa maneira? Por que ele nos fez com a capacidade de apreciar sabores? Por que ele nos fez com a capacidade de transformar os ingredientes, fazer aquele prato, aquele almoço de domingo, né? Aquele bolo da avó, que é aquela receita que é só a avó que acerta. E a gente, toda vez que come daquele bolo da avó, a gente se lembra dela e vem quantas memórias. E tudo isso vai fazer parte de quem somos. E nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de um Deus que é criador, de um Deus que é criativo, de um Deus que é cheio de propósito. Todas as coisas que Deus fez têm um propósito. E, inclusive, a forma que a gente se alimenta. Quando eu descobri isso, as coisas ganharam um sentido diferente para mim, sabe? Eu teria tanta coisa para falar, mas eu estou deixando, de fato, assim, o Espírito Santo guiar minhas palavras, porque às vezes alguém que está aí ouvindo está precisando dessa abordagem, né? Sim. Então, você, quando me abordou, pediu para eu contar um pouco do meu testemunho. E eu até separei aqui umas fotos, eu já te mostrei, né, Dani? A criança gordinha que eu fui, né? E eu tive, de fato, obesidade infantil, né? Vou até mostrar aqui para você. Essa sou eu. Olha lá, Mari. Dá para ver, né? Dá pra Mas ver bem. eu tô com a cara fechada na foto, mas essa menina daqui era uma menina feliz. Ela era gordinha, mas era uma gordinha feliz. Ela sabia aproveitar das coisas simples da vida. Ela já refletia sobre significados das coisas. Era um pouco mimada, assim, filha única, né? Mas eu era uma criança feliz. Eu tive uma infância feliz. Tive pais presentes. E quando que essa menina aqui passou a ficar insatisfeita com a imagem dela? Quando essa menina começou para ouvir os comentários dos coleguinhas na escola, né? Você, como psicóloga, você pode falar até melhor que eu, que as crianças são cruéis. Sim. E aquilo foi entrando no meu coração e aquilo fez com que eu perdesse a identidade de quem eu era. Eu era uma criança amada. Eu era uma criança feliz. Mas quando eu ouvia gorda, baleia, saco de areia, era um monte de coisa que eu escutava. Aquilo foi roubando a minha essência.
E aquilo foi me entristecendo. Me entristeceu a tal ponto que de 12 para 13 anos eu... Tá me ouvindo? Deu uma Sim, agora travada. voltou. Tá Aham, deu ouvindo? uma travadinha, mas voltou. Então, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu saí da sala para ir no banheiro e quando eu voltei, essa imagem nunca saiu da minha mente. Isso foi até trabalhado em terapia. A gente tem que reescrever os nossos traumas, né, Dani? Tem. Aí eu tinha 12 para 13 anos. Eu entrei na sala de aula e quando eu me sentei na cadeira, a turma inteira levantou como se tivesse acontecido uma onda, sabe? Olha. Ai, doeu. Como se o meu peso ao sentar na cadeira fosse tão forte que todo mundo mexeu, fez um terremoto, sabe? Uhum. Aí depois daquele dia, eu falei pra mim mesma, eu vou emagrecer. E eu fiquei decidida, né? Só que eu era uma menina tão feliz, criança, só queria saber de brincar. Assim, não era, sabe? Aí eu comecei a me abster de alimentos que eu gostava. E eram alimentos que não eram, assim, muito saudáveis. Eu gostava muito de biscoito recheado, refrigerante, chocolate, essas coisas. E aquela menina de 12 anos teve tamanha força de vontade que ficou um ano sem comer chocolate e tomar Nossa, refrigerante. muita coisa. Com 12 anos. Um E eu ia para adolescente. as festinhas, uma adolescente. Eu ia para as festinhas da escola, todo mundo comia, eu não comia. E Uhum. eu emagreci. Vou trazer aqui uma foto. Eu perdi 20 quilos, cresci 10 centímetros e Olha aí. bonita, né? Emagreceu bastante, hein, Mari? Fiquei, eu comecei eu era alta, aí entra no mundo da moda, né? Aí eu fiquei, na época eu tinha 1,73, que é a altura que eu tenho hoje, só Uhum. que nessa foto daqui, tá bonita, né? Maquiada, produzida, né? Essa menina daqui, ela era anoréxica. Uhum. E aí, o que que aconteceu? Essas visões distorcidas, mais uma vez, de quem eu era. E aí, o que que aconteceu? A minha mudança foi tão drástica que quando as aulas voltaram, nem os professores me reconheceram. Olha. Uhum. Eles falaram, nossa, é aluna nova? E não era, né? Assim, eu mudei muito, porque eu cresci 10 centímetros e emagreci 20 quilos, então foi uma mudança grande. Super Só radical. Uhum. foi bem radical. E foi rápida. Eu não demorei muito para emagrecer, porque eu acho que coincidiu com a fase do estirão, sabe? Então, acho que Sim. isso tudo ajudou, obviamente, né? Você Uhum. crescer rapidamente assim, você vai esticar e já está num processo de emagrecimento, vai ajudar. Só que você pergunta para mim, quem que era mais feliz? Essa menina daqui ou essa daqui? Uhum. Era essa. Essa menina daqui, ela começou a ter distorções na mente dela. E eu enfrentei a anorexia, e para quem não sabe, a anorexia tem um índice de mortalidade, isso não é muito falado, mas deve ser falado. Na época que eu fiz esse estudo, eu acho que talvez tenha mudado esses números, né? Mas na época que eu fiz esse estudo, o índice de mortalidade da anorexia chega a 80%. É muito Então, alto, né, Mari? é Nossa, muito alto. altíssimo. Eu não Uhum. podia comer nada que eu saía para caminhar. E Uhum. assim, eu me olhava no espelho, eu estava muito magra, só que eu me via a gorda, a baleia, a saco de areia, aquela cantiga que aquela menina
mais novinha escutava, aquilo impregnou na minha mente. Então eu realmente eu me achava gorda, eu me achava feia, e aquilo foi distorcendo quem Deus me chamou para ser. Uhum, E, uhum. e, Dani, quando a gente não sabe quem nós somos, olha, o inimigo ganha um terreno absurdo na nossa vida. Por quê? Porque ele passa a falar quem a gente é. E a Uhum, gente passa a dar ouvidos, né? E a alimentação, como você mesmo falou, estava acompanhando aqui o início, da questão da amamentação, né, do vínculo, da identidade. E a alimentação, ela traz muito da identidade para a gente, até mesmo na Bíblia. Eu acho fantástico, Dani, quando a gente começa a estudar a Bíblia e você começa a estudar aquelas civilizações primitivas, as primeiras civilizações, e você coloca lá, entre essas primeiras civilizações, os judeus sim. fazem parte Uhum. dos primórdios, né? A forma como o judeu se alimenta, para aquela época, era uma coisa muito diferenciada. Eu não estou aqui defendendo costumes judeus, viu? Mas eu amo estudar a Bíblia e é interessante que as leis levíticas da alimentação nada mais é do que Deus querendo dar saúde para o seu povo. Por quê? Porque naquela época não tinha as técnicas que nós temos para conservar alimento, a gente não tinha remédio, não tinha penicilina, não tinha nada. Então, as pessoas morriam se ela comesse alguma coisa contaminada. Então, Deus, ele é nosso Pai. E você que é pai e mãe, você sabe, tudo que seu filho come é de extrema importância na sua vida. Eu mesma tenho um de 4 anos que, quando ele não come direito, eu quase fico doente. Meu Deus, não comeu. Então, se eu sou imperfeita, me preocupo dessa forma com a alimentação do meu filho, quanto mais Deus, que é um pai Uhum. perfeito. Sim. Então, quando a gente estuda as leis levíticas, o que a gente vê ali? Um pai zelando pela saúde dos seus filhos. Uhum. E é Uhum. interessante que algumas práticas, porque tem judeus ortodoxos que seguem essas leis até nos dias atuais. E algumas práticas são cientificamente comprovadas. Aliás, todas são, mas tem umas que até, assim, é interessante que naquela época não tinha como comprovar, mas hoje nós temos que o judeu nunca mistura carne vermelha com leite. Por quê? Porque o ferro e o cálcio, eles vão brigar na absorção e você não vai absorver o ferro, você vai absorver o cálcio ganha. Só que o ferro é de extrema importância para a nossa saúde. Então, olha um pai preocupado Uhum. para o filho se alimentar da melhor forma possível e ter o máximo de saúde possível. E eu quero falar para você que está me ouvindo, esse pai, ele se preocupa até hoje com isso. Uhum. Por quê? Não é interessante, voltando à Bíblia, gente, eu não consigo me distanciar da palavra de Deus, assim. Eu até falo, não, Dani, no meu mestrado eu citei a Bíblia, Ah. na minha dissertação. Eu não consigo, olha, eu fiz universidade pública, entendeu? Tô nem aí. Eu rasgo, vocês estão vendo aqui o tanto de livro, né, que tem aqui, eu gosto de ler. Só que eu jogo isso tudo fora para ficar com esse daqui, ó. Com esse daqui. E aí, se a gente for pensar que o pecado, ele entrou no mundo por uma desobediência dietética. Uhum. É Não é verdade. interessante? É Deus muito falou para interessante. Adão e Eva, olha, não come dessa árvore, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. O que Uhum. eles fizeram? Uhum. Comeram. Comeram. O que aconteceu? Tudo isso que a gente está vendo aqui hoje. Pandemia, tudo. Por Uhum. causa do quê? Da nossa desobediência. Quando Deus colocou as leis levíticas, não era um Deus punitivo que não queria que eles comessem. Não, não era nada disso. Era um Deus zeloso que se preocupava com os seus filhos. E não apenas com os seus filhos. Dani, a ética do povo judeu, não sei se você gosta de estudar
a Bíblia com essa ótica na cultura e tal, mas a ética do povo judeu, ela é tão impressionante que, vamos supor, o judeu, se para produzir um alimento envolver trabalho escravo ou destruir o meio ambiente, o judeu não come. Então, olha o nível de preocupação e respeito com o meio ambiente e com o próximo. Isso veio do homem, Dani? Não. Isso veio de um Deus que é santo, de um Deus que é puro, de um Deus que é perfeito, de um Deus que zela não apenas pelos seus filhos, mas que zela pela sua criação. Porque o que a gente vê hoje em dia, né? Aí eu vou começar a contextualizar aqui. O que está mais matando as pessoas hoje em dia? Não é Covid, tá? O Covid a gente tem que se cuidar, obviamente. Mas o que está mais matando são doenças decorrentes de maus hábitos. Dentre esses maus hábitos, a alimentação. Então, sinceramente, a alimentação é uma bênção de Deus para a nossa vida. E o que o inimigo tenta fazer? Pegar aquilo que é bênção e tornar em maldição. A alimentação é para ser bênção. Só que está se tornando maldição. Por quê? Eu acho assim, eu acho desumano, Dani, quando eu vou no supermercado, eu começo a ler, eu gosto de ler rótulo de alimento. E eu olho assim, eu falo, gente, por que eles estão colocando tanto aditivo químico nesse alimento? Isso faz mal. Gente, isso daqui é cancerígeno. Eu comento com meu marido. Aí ele, às vezes, escolhe alguma coisa, eu vou lá, leio o rótulo, eu falo, não, isso daqui não. Sinceramente, se eu fosse produzir um alimento, eu jamais colocaria uma coisa que fosse deixar alguém doente. Só que isso está acontecendo. E é uma das maiores, eu sou nutricionista, nem acabei nem me apresentando, já entrei logo falando, né? Mas, enfim, eu como nutricionista, isso me dói. E não apenas a mim, minhas colegas também. O tanto assim que a indústria de alimentos é cruel, sabe? De colocar produtos cancerígenos, de usar agrotóxicos. Então, assim, isso tudo adoece. Quem que você acha que está por trás disso? Quem que veio para roubar, matar e destruir? Quem que veio? O diabo. Jesus, ele veio para dar vida. E vida em abundância. Mas, voltando aqui no meu testemunho, para eu não me perder, porque tem alguma coisa que eu gosto, que eu queria ressaltar em relação ao meu testemunho, né? Mesmo quando eu entrei na faculdade de nutrição, vou contar para vocês como que eu me curei da anorexia. Aliás, foi Jesus que me curou, porque você já tratou de alguém com anorexia, Dani? Não, já tratei de pessoas com problemas na área de alimentação, assim, mas com anorexia, não, nunca trabalhei. É muito difícil. É muito difícil você tratar um anoréxico. E a minha cura em relação à anorexia foi do dia para a noite, literalmente. Então eu só consigo ver Deus. Por quê? Eu tirei uma foto com a minha turma na escola, e aí eu tinha muita gente, e aí quando eu peguei a foto, revelaram a foto, eu peguei para olhar, eu olhei para a foto, nossa, que menina magra, parece um esqueleto. Aí a minha amiga olhou para mim assustada. Dani, o meu nível de anorexia estava tão alto que eu não me reconheci na foto. E aí, de fato, eu me vi e eu não me reconheci. E eu ainda achei aquela menina magra igual um esqueleto, horrível. Eu lembro dessa imagem até hoje. Aí a minha amiga, ela olhou para mim assustada e ela falou, Mari, você tá zoando, né? Isso aqui é osso puro. Aí ela percebeu que, de fato, eu não tinha me reconhecido. E aí ela virou para mim e falou, sabe, com cara de assustada. Essa menina é você. Dani,
foi um balde de água fria. Eu falei, meu Uhum. Deus, como eu tô magra. E eu fui curada. Uhum. Uhum. Você já viu isso? Olha E só. acabou, assim, a anorexia, eu venci essa parte. Só que não acabou aí. Aí eu entrei para a faculdade de nutrição, né? E é interessante, isso não é muito falado, mas eu não sei nem se você sabe disso. Eu acho que eu devo ter falado no Asas de Cura, mas enfim. É muito comum nutricionistas terem transtornos alimentares, você sabia? Não sabia. Extremamente comum nutricionistas e estudantes de nutrição terem transtornos alimentares. Isso é até alvo de estudo científico. Aham. Mas E você de falando faz fato, sentido, né? Que não geralmente faz? faz muito sentido. Uhum. Então, Geralmente a e pessoa que vai ter uma dificuldade vai querer, né? Ou que já teve uma dificuldade vai querer trabalhar na verdade. área, né? Para ajudar as outras pessoas. É, faz todo Sim, sentido mesmo. Uhum. mas tem muitas que desenvolvem durante o curso, Uhum. transtornos, né? E mesmo tendo conhecimento de nutrição, eu desenvolvi compulsão alimentar. Já passei por bulimia também, mas foi antes de entrar na faculdade de nutrição. E tudo é relacionado a problemas de ordem psicológica mesmo, de identidade, sabe? Eu acho que igual eu falei, quando a gente não sabe quem nós somos, qualquer coisa que a gente Sim. escuta, a gente acredita. Uhum. Uhum. E aí, quando eu tive a compulsão alimentar, era uma coisa assim tão difícil para mim, porque eu perdi o controle, sabe? Eu comia, 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 sem nem pensar. E parecia que era uma coisa assim mais forte do que eu. Por isso que quando vem alguém conversar comigo e fala, eu sofro de compulsão alimentar, eu entendo essa pessoa. Eu sei o que é uma compulsão alimentar porque eu tive. Eu sei o que é. Isso, aí eu volto a falar, né? Isso nada mais é do que sabe aquele negócio de que todo excesso, ele, na verdade, ele revela uma falta, Sim. né? A Uhum. gente tá querendo compensar na alimentação Uhum. um vazio Uhum. às vezes na área familiar, um vazio existencial. E Sim. aí a gente tem até vazio de Deus, porque Uhum. Deus fez o homem com um espaço dentro dele que só Deus que encaixa. Você Uhum. pode tentar Sim. com qualquer outra coisa, você só vai se frustrar, porque só quem é capaz de preencher esse vazio no seu interior é Deus. Então, nessa tentativa de preencher esses vazios, a gente vai para os excessos, para os vícios, né? Ah, não é comida, mas é bebida. Ah, mas não é Uhum. bebida, é jogo. É sempre alguma coisa que a gente vai descompensar, porque na verdade tem um vazio dentro de você, que é só Deus que vai conseguir preencher esse vazio no seu coração. Uhum. Uhum. E é interessante que depois que eu passei por várias coisas, né? E depois eu ainda tive, Dani, alergia alimentar. Devia ter separado uma foto, mas não deu. Eu Nossa, tive. mãe, você passou por tudo mesmo. E é por isso que Que eu loucura. entendo, Dani. Eu entendo, Sim. sabe? E assim, quando eu tive alergia alimentar, foi logo depois que o meu filho nasceu. Meu filho tem 4 anos. Eu nunca tive alergia de absolutamente nada. E de repente eu não podia comer nada com leite. Que minha mão coçava e descascava e ficava em carne viva. E eu tinha Uhum. crises de coceiras nas mãos que duravam assim de 2 a 3 horas de coceira intensa. Foi um período muito Uhum. difícil na minha vida e eu com recém-nascido para cuidar.
Uhum. E aí eu fui começando a tirar as coisas da minha alimentação, porque eu fiz exame e aí deu que realmente poderia ser alguma coisa na dieta e tal. E assim, eu comecei a ficar muito magra porque eu não estava mais comendo quase nada e amamentando, né? Então, eu fiquei muito magra mesmo. Aquela magra com aspecto de doente, sabe? Uhum. Mas não era porque eu tava com anorexia de novo, não era nada disso. Era porque eu não podia comer. Porque se eu comesse, a minha mão estourava e eu tinha que cuidar do meu filho. Eu tinha que dar banho, eu tinha que trocar fralda, eu tinha que cuidar, sabe? Então, realmente foi um período difícil. Só que Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A gente serve um Deus que cura, a gente serve a um Uhum. Deus que restaura, a gente serve a um Deus que reescreve a história, a gente serve a um Deus que não existe limites e barreiras para ele agir se a gente abre a porta para ele entrar. E esse Deus me curou. E hoje eu como de tudo. Eu lembro que eu fiquei, começou em 2015 essa minha alergia. E eu fui curada em 2018. Eu fiquei 3 anos, né? E aquilo me Uhum. doía muito, porque às vezes eu ia numa festa, numa reunião social, e tinha aquelas comidas gostosas. Eu gosto de comida gostosa. Eu sou nutricionista, mas eu aprecio os sabores, eu sou ser humano. E eu não podia comer, porque se eu comesse eu passaria mal. Então, Uhum. aquilo para mim era muito difícil, sabe? Você vê o tanto que a alimentação mexe com a gente. Mexe, E mexe aí, o muito. que que Deus me ensinou? Dani, quando eu convido alguém para vir na minha casa e eu vou oferecer uma refeição, primeira coisa que eu pergunto para a pessoa: você tem alguma alergia? Você tem alguma Aham. restrição? Isso Uhum. desenvolveu em mim uma compaixão tão grande, sabe? De Sim. entender. E isso tudo é cristianismo, sabe? Isso Aham. tudo é você olhar para o próximo. E eu vi, assim, Sim. por ter passado na pele, o tanto que as pessoas, muitas não se importam, sabe? Muitas me convidavam, às vezes, para almoçar. Eu sei que não é por mal, mas não tinha aquele olhar. Sabia que eu não podia comer coisas com leite, servia coisas com leite, eu não podia comer. Uhum. Então, assim, isso tudo me abriu os olhos para eu olhar para o meu próximo. E aí eu senti Sim, na com pele, certeza. sabe? Aham. E, e da alergia, eu fui curada do dia para a noite. De Uhum. repente, eu comecei a me sentir bem. É que às vezes eu testava, né? A gente é meio teimosa, né? Ia lá testando, beliscava uma coisinha com leite e Aham. tal, e vi que não estava mais fazendo mal, e fui curada. Sim. E Então, Mari, você ah, sabe que Deus trabalhou muito na minha vida esse ano em relação à alimentação também. Eu nunca ah, tive sérios problemas em relação à alimentação, sempre fui magra, mas eu senti que Deus estava assim realmente trazendo para mim a importância do cuidar com a alimentação. E sim. eu então procurei uma nutricionista e comecei a fazer um plano alimentar. Nunca tinha feito, nunca tinha ido numa Hum. Nutri, e foi incrível a diferença que fez para mim. Porque Uau, eu sempre tive dor no joelho, começou a melhorar a minha dor no joelho, porque eu comecei a ganhar massa muscular. Eu sempre tive refluxo, melhorou muito o meu refluxo. E assim, como que a vida da gente melhora quando a gente se alimenta, certo? Né? A com certeza. imunidade, tudo. Então, e foi algo que Deus trabalhou no meu coração, e eu vejo que Deus tem trabalhado, eu vejo por conta da clínica também, o quanto que Aham, as pessoas cristãs, né, que vão ali na clínica, que são atendidas por mim, estão começando a comentar sobre isso, o quanto que Deus está puxando a orelha, ai, não de comer muito doce, né, ou de ter uma alimentação desregrada. Então, eu sim. acredito que o alimento está sendo parte também da santidade, do preparo que Deus está tendo com o seu povo, né? É que a E é gente come. É incrível, assim, verdade. foi muito difícil, no início, que foi bem difícil né, ir para essa linha de alimentação, de plano alimentar.
E daí eu percebi também o quanto que você precisa estar bem emocionalmente para seguir, né, uma dieta, que não é tão fácil assim, porque mexe com as emoções, mexe com o teu dia a dia, mexe com o teu planejamento. Então não é Sim, tão simples assim, a gente precisa estar bem emocionalmente, mas com certeza. vale muito a pena, né? Porque, E Dani, aí, não sei se você sabe, mas uma faixa de 70% da serotonina, que é o hormônio da alegria, né, é produzida no intestino. uhum, uhum, 70%. É muita coisa. E essa questão da ansiedade, né? O doce, ele realmente colabora, ele influencia, as pesquisas mostram isso hoje, que influencia no humor, influencia até na questão que agora tem se falado muito na microbiota intestinal, uhum, que são as bactérias que habitam no nosso intestino. Existem bactérias que são boas e bactérias que são nocivas para a nossa saúde. E os dois tipos de bactérias, eles existem no nosso intestino. O que a gente tem que tomar cuidado? De alimentar as bactérias boas. As bactérias uhum, boas, elas se alimentam de fibras. As fibras você encontra em hortaliças, frutas, né, alimentos naturais. As sim, bactérias ruins, elas se alimentam de açúcar. uhum, Então, eu não sei, assim, até lanço esse desafio aí para você que está me ouvindo. Faça um teste. Fique, assim, um mês sem comer doce. Vai chegar um ponto que você não vai mais querer comer doce. É uhum, louco isso, mas acontece. Por quê? Porque muitas vezes aquela compulsão por doce nada mais é do que as bactérias azucrinando no seu intestino, quero doce, quero doce, quero doce, quero doce, porque é o que elas comem. E se elas estão em maior quantidade, elas vão influenciar. A ciência uhum, explica isso hoje em dia. E eu vi sim. aqui, Dani, que já tem. Eu vi aqui algumas coisas interessantes que o pessoal está falando. Aham. Pesquei algumas aqui. De uma irmã que falou que o filho tem alergia nas mãos, assim como eu tive, de feridas, né? Minha Aham. irmã, como é que tá a alimentação do seu filho? Presta atenção nessa questão do intestino que eu falei, tá? Porque o intestino, ele não é apenas um órgão do sistema digestivo. A ciência já está olhando para o intestino como um órgão imunológico. Como até, não sei se vocês já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro. Então, a irmã que comentou, né? Sim. Pede para o seu É, filho. ela é minha Quem? discipuladora, Mari, é a Esther. A Esther! Oi, irmã Aham. Esther, prazer! Se a irmã Esther depois me procura se quiser conversar mais sobre isso, porque eu passei por isso 3 anos. E Deus realmente me curou, só que eu também tive que fazer a minha parte, né? E a minha parte, de fato, foi olhar mais para o meu intestino, porque eu estava tão. Ah, ele não mora no Brasil. Ah, minha irmã, provavelmente tem aí um fundo emocional também, porque também influencia. Mas se ele puder colocar probióticos na dieta dele, pode ajudar. Não estou falando que vai curar, mas pode ser uma ajuda, né? Mas ele poderia procurar um profissional nesse país que ele está para estar direcionando ele também. Mas continue orando, porque eu creio sim que Deus deu inteligência para os médicos e para os profissionais de saúde das mais diversas áreas e a gente precisa uns dos outros, né? Quantas pessoas se Uhum. beneficiam do dom que Deus te deu, Dani? Quantos pacientes Sim. seus Uhum, são uhum. curados pelo dom que Deus te deu e que você exerce com tanta excelência, né? Sim, Isso com não é Deus? certeza. Claro que Com é. certeza. Com Então, Deus, certeza. quando Ele. Eu sempre falo que quando Deus quer nos abençoar, Ele nos apresenta pessoas. Uhum, E sim.
Mas ele é o mesmo. E a gente, como filhos de Deus, é igual quem tem criança pequena aí, quando quer alguma coisa, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas a gente tanta nossa paciência que a gente fala, toma! Não é assim? Pega lá no Aham. pé de Deus. Pega lá no pé de Deus. Fala, Deus, eu quero a cura do meu filho, eu quero a cura do meu filho, eu quero a cura do meu filho. A minha mãe orou muito por mim, Deus ouviu a oração da minha mãe. E, enfim, aí minha mãe acabou de entrar. Beijo, mãe. Tô contando aqui que você orou por mim quando eu tinha alergia na mão. Minha mãe ficava quase doida. Que eu mandava foto pra ela, meu Deus do céu. Mas ela me deu até uma máquina de lavar louça, Dani. Ela ficava preocupada Ah, com as que minhas bonitinho. mãos. Aí Aham. ela, Shirlemar, te amo, mãe. Então, mas Mari, eu. Ah, a doutora Lígia colocou aqui também. Eu sei que é errado, mas eu queria realmente não ter que comer. Me sinto triste ao comer. a doutora. Eu não sei, Mari, o que que você falaria para ela, mas eu acredito que teria que ver a questão emocional mesmo, né? Então, talvez uma Sim. terapia, um processo de Oh, R, entender onde que começou essa tristeza, né? Qual que foi ou quais foram as situações que trouxeram essa tristeza na alimentação e começar a trabalhar num processo de terapia mesmo, né? E eu é, super recomendo o MDR nesses casos, né? Que vai com ser um processo bem certeza. mais rápido Eu, e bem eu faço tratamento com EMDR. E é uma ah, benção é na minha vida. maravilhoso, né? É É, maravilhoso. Não tem igual, é né? uma... Mas eu queria fazer um comentário. Eu tinha lido esse comentário da doutora Lígia, que até minha irmã em Cristo, é lá da minha igreja, doutora Lígia. Beijo. Uma bênção de Deus. Eu queria falar um pouquinho aqui da questão da culpa, que Uhum. a ciência já comprova que tão importante quanto os nutrientes que a gente se alimenta é a forma como a gente se alimenta, é as nossas atitudes ao se alimentar. Olha que interessante. Sim. Então, quando você senta para comer e você come, às vezes, sei lá, é um bolo de chocolate, né? E você come aquele bolo de chocolate com sentimento de culpa, sabe o que vai acontecer? O nosso corpo, nós somos feitos à imagem e semelhança de um Deus criador, de um Deus santo, né? De um Deus perfeito, de um Deus que é amor. Nós não fomos planejados por Deus para sentir culpa. A culpa, ela é tão nociva para nós que, Dani, a ciência já comprovou que você comer com culpa altera o seu metabolismo e faz com que você engorde mais. Aí eu fico pensando, se a culpa, tô toda arrepiada, se a culpa ela é capaz de mexer com o nosso metabolismo, gente, o que mais que a culpa não faz dentro da gente? A Sim. ciência, a ciência, ela já comprova as doenças psicossomáticas. Uhum. Câncer de mama, a gente passou aí pelo Outubro Rosa, né? Câncer de mama é muito relacionado com culpa, não é, Dani? Você já deve ter Sim. acompanhado pesquisas nesse sentido. Então, a gente precisa pedir a Deus para tirar isso da nossa vida. Às Uhum. vezes é alguma lembrança na hora de se alimentou que juntou Sim. ali com a culpa, com algum trauma e aquilo fixou Uhum. na mente. E aí toda vez que você se senta para comer, vem a culpa. Por quê? Porque está registrado ali. Mas aí Uhum. eu falo, eu estou ministrando aqui para as pessoas, eu acho que a maioria aqui é cristão, né, Dani? Sim, sim, pode, Acho que a pode. maioria. Uhum. Então vamos lá, vamos lá. Então, aí a gente tem que entrar com a nossa fé, né? Uhum. Porque Jesus é o pão da vida. Então, quando você, minha irmã, sentar para comer, lembre-se dele. Sim. Jesus, ele falou toda vez que vocês comerem, e olha que interessante, a ceia naquela época em que Paulo
lá em Coríntios, né? Quando ele fala como que a gente deve comer a ceia, naquela época, se você for estudar o contexto, a ceia era uma festa. Tinha Sim. comida, as pessoas comiam, não era só um pedacinho, não, era uma festa. E o que estava Uhum. acontecendo? Tinha uns irmãos abençoados que comia tanto que quando os outros chegavam, não tinha mais comida, acabou. E Paulo fala, para comer, quando a gente fosse comer a ceia do Senhor, para não fazer isso indignamente. E Sim. a questão do indignamente é muito forte. Essa palavra, assim, foi uma chave na minha vida. Acho que você ouviu minha ministração, né, aquele dia, né, Dani? Sim, sim. Uhum. Essa palavra indignamente significa desprovido de dignidade. E dignidade é o senso de valor próprio, é o nosso senso de identidade. E a Uhum. gente é nobreza. Por quê? Porque somos filhos do rei. Então, a gente é realeza. Então, quando a gente se sentar para comer, lembre-se de Jesus. Uhum. Fala, Jesus, alguém aqui vive sem comer? Ninguém. Todo mundo precisa de comer. Se não comer, morre. Fato. A gente precisa alimentar o nosso corpo. Então, quando a gente se senta para comer, primeiro, Dani, eu creio muito no poder da oração. Sim. Muito. Uhum. Eu fiquei alguns anos trabalhando com pesquisas na área da alimentação e eu estava ficando quase de cabelo branco, porque eu falava, meu Deus, eu vou viver de brisa, eu não vou comer mais nada, porque eu via cada absurdo, assim, que a gente estudava a fundo, né? Essa questão da Sim. indústria de alimentos, dos agrotóxicos, que eu comecei a ficar apavorada, de verdade, tá? De perder Uhum. noites e falar com meu marido, meu Deus, como é que vai ser? Aquilo me aterrorizou. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o que que eu faço? Me fala, porque Sim. tá tudo contaminado, não tem para onde correr. E aí Deus me deu uma chave. Se você procurar, agora eu não vou saber o versículo de cor, mas eu me comprometo a postar nas minhas redes sociais. Aí aproveita e me segue aí. Tem o meu perfil, esse que eu tô falando, e tem o Não Vivo Só de Pão, que eu tô um pouquinho em dívida lá com os irmãos que me seguem, mas eu vou começar a alimentar com mais assiduidade. Deus me deu uma chave, acho que foi no Evangelho de Lucas, que fala que ainda que comerem coisas envenenadas, Sim. não lhes causariam dano. Uhum. Ai, quando eu li isso, eu falei Que alívio, agora. né, Mari? Ufa! Não, porque de fato, Dani, se a gente for estudar, se você for entrar em contato com aquilo que está sendo pesquisado, você fica aterrorizado e você vê o tanto de veneno que estão colocando nas comidas. Sim. Uhum. A gente de fato precisa orar e abençoar aquele alimento. E pedir para Deus abençoar não apenas o alimento, mas toda a cadeia que envolveu, porque para o alimento chegar na sua mesa, envolveu um monte de coisas, envolveu pessoas trabalhando, envolveu um solo que produziu, envolveu um pai de família que trabalhou, então envolveu muita gente. E aí eu sempre falo assim, Deus, abençoa todas as pessoas que propiciaram para que esse alimento chegasse até a minha mesa. Sim. Então, Uhum. lembre-se disso, sabe? Lembre-se de Jesus. Jesus é o Uhum. pão da vida. E, ao mais importante, lembra que eu falei da questão da culpa? O tanto que a culpa mexe com o ser humano? Sabe Uhum. qual que é o antídoto para a culpa? É gratidão. Coma com gratidão. Sim. Ah, mas é só um arroz com ovo frito. Ai, Deus, que esse arroz com ovo frito traga todos os nutrientes e o meu corpo possa absorver todos eles e me dar saúde, em nome de Jesus, amém. E coma. Sabe por quê? Porque a gratidão também vai disparar um gatilho no seu corpo. Uhum. Então, Uhum. comece a exercitar a gratidão em tudo. Sabe uma coisa que eu gosto que Deus vira e mexe ele faz comigo, Dani?
E eu acho Deus muito massa quando ele faz essas coisas. Por quê? Porque eu, Deus é um Deus de coisas grandiosas, claro que é. Ele faz milagres e maravilhas, claro que ele faz. Mas ele se atenta para detalhes. E Sim. tem vezes que eu acordo e falo, ai Deus, tô com vontade de comer tal coisa. Aí me liga uma irmã, vem aqui em casa. Aí eu chego lá na casa da irmã, a comida que eu queria comer. Olha que Deus bom. Aham, Vê se até não é isso, Deus né, Mari? purinho. Deus agrada a gente. É. Claro, vê se não é Deus purinho na terra. Então, coma com gratidão. Exerça gratidão quando você se sentar para Sim. comer. Sabe por quê? Uhum. Porque tem muita gente passando fome. Mari, uma coisa É, que tá correndo a nossa live, daqui a pouco vai terminar. Mas uma tá. coisa que me chamou muita atenção do que você falou lá no Asas de Cura é chamar Ah. Jesus para fazer parte da mesa, né? Quando nós estamos nos Sim, alimentando. E você sabe que sim. aquilo tocou muito meu coração, porque quando eu Ah, era criança e a gente ia almoçar na casa da minha avó, a gente fazia uma oração que era assim: vem, Senhor Jesus, ser o nosso convidado, e tudo que nos dá seja por ti abençoado. Essa é a que oração lindo. do meio-dia, do almoço. E eu, quando eu era criança, não entendia muito bem essa oração, assim, não fazia muito sentido para mim. Mas hoje, adulta, olhando, eu penso, gente, que oração incrível, né? Que fala com poucas palavras tudo que a gente precisa falar antes do almoço. E eu tenho É ensinado verdade. isso para minha filha, né? Chamar Jesus para fazer parte desse almoço. Você falou, né, que Sim, quando a gente está é, comendo com uma pessoa importante, a gente não come de qualquer maneira, né? A não. gente pondera muito mais o que a gente come, a gente Ai, presta mais atenção na forma como a não. gente está comendo. É Então, isso verdade. também me impactou muito, o quanto é importante a gente chamar Jesus à mesa, né? E assim como Jesus É, sentava à mesa, né, com seus discípulos e com as pessoas que ele amava e né, os ensinos que ele passava, assim, ele também hoje pode fazer parte da nossa mesa, também pode sentar conosco à mesa, né? é verdade. Não, e é interessante que eu fiz a minha pós-graduação, eu estudei a influência das refeições em famílias em adolescentes. E eu Aham. achei incrível, assim, o tanto que um simples ato de você se sentar à mesa para comer pode prevenir suicídio, depressão, até doenças mesmo, doenças cardiovasculares. Isso a gente encontra relação nas pesquisas que estão disponíveis aí. Sim. Então, esse ato de você sentar à mesa pode parecer simples, mas não é. É Uhum. tão poderoso que o inimigo tem feito muito esforço para que as famílias não façam mais isso. Sim. Tanto que você percebe que tem até apartamentos mais modernos que não tem nem lugar para botar mesa. Uhum. Então, Uhum. assim, se você for se alimentar, não precisa fazer igual essas meseiras, né? Eu gosto de acompanhar essas meseiras, eu acho uma benção. Eu queria ter tudo isso que elas têm, mas não tenho, não. Mas eu Sim. uso o que eu tenho, né? Então, assim, nem que seja uma coisa simples, mas saiba que a sua mesa é um campo missionário. Sim. Saiba que a sua mesa é um lugar de Cristo se revelar para você e para sua família. Quantas vezes eu botava meu marido trabalhando fora, né? E eu almoçava sozinha, e aí eu colocava um lugar para Jesus, eu botava um pratinho dele ali e tal. Aquilo tudo tem um significado e vai Uhum. forjar em você a sua identidade, porque lembre-se, você é realeza, você é Uhum. nobreza, você é filha do rei. Então você tem que se portar dessa maneira, né? E Mari, toda vez que nosso tempo está já acabando, deu? tem um minuto. Ah, quantos Mari, minutos? um minutinho. Mari, um. Eita! Ah, Você quer fazer ai, uma desculpa. oração rapidinho, Mari, para Faço, terminar? faço sim. Uma oração bem rápida. Senhor Bem Jesus, rapidinho. abençoa todas essas pessoas que ouviram e que essa palavra encontre solo fértil, que o Senhor opere milagres na vida dessas pessoas, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi bem simplesinho. Amém, amém.
Mari, muito Oh, obrigada por todos os ensinos. A Marcinha até colocou aqui que foi muito bênção, né? Amei tudo que foi amém. ministrado. Glória a Deus por essa sabedoria. Realmente é demais, assim. Eu fico muito feliz de ter te encontrado e ter a oportunidade de ter absorvido todos esses ensinos aí vindos de você. Um grande beijo, Mari. Amém. Espero que a gente se cruze mais vezes, que converse Pode mais contar sobre isso. comigo, E sim. foi maravilhoso ter você aqui, tá bom? Ah, Um eu que grande beijo, muito agradeço. obrigada. Muito Hum, obrigada, Mari. tchau, minhas Até, irmãs. tchau. Até.